E se aquela pessoa, que você acha que só te vê como amigo, estiver, neste exato segundo, morrendo de amor por você, e você simplesmente não está conseguindo ver, parece impossível? Pois Sigmund Freud descobriu algo assustadoramente real. É impossível esconder paixão. Não importa quantas máscaras você coloque, não importa quantas vezes diga, sou só seu amigo, seu inconsciente vai te trair de forma tão brutal que cada gesto, cada palavra, cada silêncio se torna uma confissão silenciosa. E o pior, você já está fazendo isso com alguém. Seu coração acelerou agora? Então, seu inconsciente já sabe a verdade. Porque hoje, você vai descobrir os 7 sinais freudianos, que funcionam como um raio-x da alma apaixonada. Revelações tão profundas, que, uma vez vistas, você nunca mais vai olhar uma conversa, um olhar ou um toque da mesma forma. Mas atenção, este conhecimento é perigoso. Freud sabia disso. Por isso, só revelou esses segredos em seus diários mais secretos. Porque quem os entende, passa a ler mentes, como um vidente. E quando você descobrir o 7º sinal, aquele que Freud chamou de a confissão involuntária da alma, você vai se perguntar, como eu não vi isso antes? Meu nome é Leandro, sou do canal O Inconsciente Revelado, o canal onde desvendamos os segredos mais obscuros da mente humana. Usando as armas da psicanálise, hoje vamos analisar a fundo o que Freud descobriu sobre o amor, que ele não é escolha, é instinto, é compulsão, é inconsciente. E se você está apaixonado, seu corpo já está gritando isso. Freud passou mais de 40 anos estudando o comportamento humano, milhares de sessões, análises de sonhos, confissões silenciosas, e chegou a uma conclusão perturbadora: o inconsciente não conhece mentiras. Isso significa que, por mais que você tente fingir indiferença, por mais que diga, não sinto nada, seu inconsciente está constantemente enviando sinais. E são esses sinais que vamos decifrar agora. São 7 pistas freudianas que aparecem em todos os casos de paixão verdadeira, em todas as culturas, idades e personalidades. Porque o amor, segundo Freud, é um fenômeno universal do inconsciente. Primeiro sinal: os lapsos verbais. Quando a língua trai o coração. Freud chamava de atos falhos. Pequenos erros que não são acidentes, são desejos reprimidos, escapando pela fresta da consciência. Imagine isso. Vocês estão falando de viagens e alguém pergunta, você já foi ao Japão? E ela responde, o Carlos adoraria isso, mas você se chama João. Ela nem percebeu, mas seu inconsciente inseriu você na conversa, porque você está dominando seus pensamentos. Outro exemplo. Ela fala sobre um ex e de repente diz, ele era tão parecido com você, sem motivo, sem contexto. É o inconsciente projetando você no passado dela, como se dissesse, é você quem eu quero. Freud dizia, não existem erros, existem apenas verdades que insistem em aparecer. Segundo sinal, os esquecimentos estratégicos. Parece contraintuitivo, mas quem está apaixonado, esquece. Esquece o que ia dizer. Perde o fio da meada, fica travado, só quando você está por perto. Freud explicou, o inconsciente apaixonado fica tão sobrecarregado com sua presença que sabota as funções cognitivas. É como se o cérebro dissesse, prioridade máxima, ele está aqui, todo o resto pode esperar. Se alguém normalmente articulado fica emudecido na sua presença, não é timidez, é paixão, pura e crua. Terceiro sinal, a projeção romântica. Você já notou isso? A pessoa começa a falar de amor, mas sem falar de você. Fala de amigos, de séries, de traições, de amor à primeira vista. Mas tudo isso acontece só quando você está por perto. Freud chamou isso de projeção. O inconsciente apaixonado não pode confessar diretamente. Então projeta o tema do amor no ambiente. É uma forma de testar o terreno, de ver sua reação, de saber se você também sente. Ela pergunta, você acredita em destino? Você perdoaria um erro? Você acha que a gente escolhe quem amar? Todas essas perguntas têm um único alvo, você. Quarto sinal, a compulsão à repetição. Freud descobriu algo genial. O inconsciente repete o que é importante. E quando alguém está apaixonado, ele repete você. Repete seu nome. Conta a mesma história sobre vocês. Menciona coincidências. Nossa, a gente sempre ouve a mesma música. Você também gosta de café amargo? Sério, que louco. O inconsciente está dizendo, essa conexão é real. Preciso lembrar. Preciso fixar. É como uma criança que repete sua história favorita porque traz segurança, prazer
e significado. Se alguém repete você, é porque você já vive dentro dela. Quinto sinal: as manifestações somáticas. Freud estudou a conversão histérica, como emoções reprimidas viram sintomas físicos. Mas na paixão, acontece o oposto. A emoção é tão forte que o corpo não consegue esconder. Olha só, pupilas dilatadas ao te ver, voz mais baixa, mais suave, mais íntima. Tremores leves nas mãos, movimentos de aproximação, mesmo sem perceber. Risos nervosos, que só acontecem com você. E o mais assustador, eles começam a imitar você. Se você cruza os braços, eles cruzam. Se você tosse, eles também tossem. Se você usa uma expressão, dias depois, eles usam a mesma. Freud chamou isso de identificação inconsciente. É o inconsciente dizendo: quero ser como você, quero fundir minha identidade com a sua. É o estágio antes do amor declarado. Sexto sinal: a substituição simbólica. Quando você substitui uma lacuna emocional. Freud descobriu que todo ser humano carrega uma lacuna emocional, um vazio, uma ausência. Pode ser um pai ausente, uma mãe distante, um amor perdido na infância, ou simplesmente o desejo de pertencimento. E quando o inconsciente encontra alguém que inconscientemente preenche esse vazio, acontece a substituição simbólica. Você não é mais só você. Você se torna o símbolo de algo maior, a cura, a estabilidade, o amor que faltou. E como isso se manifesta? A pessoa começa a te chamar de meu porto seguro, minha paz, minha luz, sem motivo aparente. Associar você a momentos de tranquilidade ou superação. Dizer frases como: quando estou com você, sinto que tudo faz sentido. Você é a única pessoa que me entende de verdade. Reagir com pânico ou tristeza extrema à ideia de te perder, mesmo que vocês não sejam nada. Freud chamou isso de reencontro com o objeto primário perdido. Ou seja, você não está sendo amado só por quem você é, mas por quem você representa no mundo interior dela. É como se seu inconsciente dissesse: finalmente, encontrei quem vai me completar. E o mais assustador, essa pessoa nem sabe que está fazendo isso. Ela acha que é só atração, química, destino. Mas na verdade, seu inconsciente a reconheceu como a peça que faltava no quebra-cabeça. Esse é o sinal final, o mais raro, o mais intenso. Porque quando a substituição simbólica acontece, não é só paixão, é necessidade emocional inconsciente. É amor com raiz. É o tipo de sentimento que não se esquece. Sétimo sinal: a transferência amorosa. Este é o maior sinal, o que Freud guardou por anos. O que ele chamou de a confissão involuntária da alma. É quando a pessoa, inconscientemente, te transforma na figura mais importante da vida dela. Ela te consulta sobre decisões, mesmo que sejam bobas. Busca sua aprovação, antes de qualquer coisa. Conta segredos, que nem aos pais ela conta. Coloca a sua opinião acima da de todos. Você se torna para o inconsciente dela. O pai, a mãe, o amigo, a amante, o guia, o confidente, literalmente tudo. Freud explicou: na paixão verdadeira, há uma transferência total. Você não é só um parceiro. Você se torna o centro emocional do universo dela. E quando isso acontece, não importa o que ela diga com a boca, seu inconsciente já te coroou como rei ou rainha de seu mundo interior. Então agora você sabe os 7 sinais freudianos que o inconsciente nunca consegue esconder. São como pegadas na neve, provas silenciosas de um sentimento que insiste em existir. E o mais perturbador, você já demonstrou todos eles para alguém, ou talvez esteja sentindo isso agora. Seu coração acelerou, seu pensamento foi direto para uma pessoa, então seu inconsciente já respondeu. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, percebe que os mortais não conseguem guardar segredo algum. Sigmund Freud. Amor é o segredo que mais grita. E agora, você pode ouvir esse grito. E aí, você já viu esses 7 sinais em alguém? Ou pior, você se reconheceu fazendo isso com alguém? Conta pra gente nos comentários. Sem nomes, claro. Essa é a terapia coletiva do inconsciente. Se esse vídeo te fez ver o amor com outros olhos, deixe seu like. É o sinal que o YouTube precisa para mostrar isso para mais pessoas. Se inscreva no canal, o Diário de Freud, e ative o sininho. Lembre-se, o inconsciente revelado é o poder conquistado. Até mais.